restaurante estava iluminado com elegância, cheio de pessoas bem vestidas que aproveitavam a noite em um ambiente sofisticado. O som suave da música criava uma atmosfera tranquila, enquanto os clientes conversavam e riam discretamente. Entre todos, havia uma mesa que chamava mais atenção do que as outras, não por ser mais luxuosa, mas pelas pessoas que estavam sentadas ali. O homem à mesa era conhecido por sua influência e poder. Sua presença era suficiente para mudar o comportamento das pessoas ao redor. Ele não precisava dizer nada para ser respeitado. Sua reputação falava por si. Ao seu lado estava sua noiva, vestida de forma impecável, exibindo confiança e um certo ar de superioridade. A noiva observava o ambiente com um olhar crítico, como se nada ali estivesse à altura de suas expectativas. Seus gestos eram delicados, mas sua atitude transmitia arrogância. Para ela, tudo parecia insuficiente, desde o serviço até as pessoas ao redor. Essa postura não passava despercebida. Enquanto isso, a garçonete se aproximava da mesa com cuidado. Ela carregava uma bandeja com bebidas, tentando manter a concentração. Era uma noite movimentada, e cada detalhe exigia atenção. Sua postura era profissional. Apesar da pressão constante de lidar com clientes exigentes, ao chegar à mesa, a garçonete começou a servir com cuidado. No entanto, um pequeno erro aconteceu, algo quase imperceptível para a maioria das pessoas. Talvez um copo colocado no lugar errado ou um movimento ligeiramente desajeitado. Era o tipo de situação comum em qualquer restaurante. Mas para a noiva, aquilo foi suficiente. Sua expressão mudou imediatamente. O que antes era apenas insatisfação se transformou em irritação. Sem dar espaço para explicações, ela reagiu impulsivamente, deixando suas emoções falarem mais alto do que o bom senso. De forma repentina, ela levantou a mão e deu um tapa na garçonete. O som ecoou pelo restaurante, interrompendo todas as conversas ao redor. Foi um momento rápido, mas intenso o suficiente para mudar completamente o clima do ambiente. O silêncio tomou conta do salão. Todos os olhares se voltaram para aquela mesa, tentando entender o que acabara de acontecer. A garçonete ficou imóvel, surpresa, enquanto a noiva mantinha sua postura rígida. E naquele instante, todos aguardavam a reação do homem que estava ao lado dela, alguém cuja resposta poderia mudar tudo. O silêncio que tomou conta do restaurante era quase sufocante. O som do tapa ainda parecia ecoar na mente de todos. O garçonete permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando processar o que havia acontecido. Seus olhos demonstravam surpresa, mas ela se esforçava para manter a compostura, segurando a bandeja com firmeza. Os clientes ao redor começaram a trocar olhares discretos, alguns chocados, outros curiosos. Ninguém se atrevia a falar em voz alta. O ambiente, antes leve e agradável, agora estava carregado de tensão. Tudo dependia da reação do homem sentado à mesa. A noiva, por outro lado, parecia não demonstrar arrependimento. Sua expressão continuava rígida, como se acreditasse que sua atitude era justificada. Para ela, aquilo não passava de uma resposta a um erro, algo que não merecia grande atenção. O mafioso permaneceu sentado por alguns segundos em completo silêncio. Seu olhar estava fixo na mesa, como se estivesse analisando cada detalhe do que acabara de acontecer. Sua calma era ainda mais intensa do que qualquer reação imediata poderia ser. Lentamente ele levantou a cabeça e olhou primeiro para a garçonete. Seu olhar não era de raiva, mas de observação. Ele parecia avaliar não apenas a situação, mas também as consequências daquele momento. Em seguida, ele se levantou da cadeira com movimentos controlados. O simples ato de ficar de pé foi suficiente para aumentar ainda mais a tensão no ambiente. Todos os olhos estavam agora completamente voltados para ele. A noiva virou-se para ele, talvez esperando apoio ou validação. Em sua mente, ele deveria estar do seu lado. Afinal, estavam juntos, e ela acreditava que sua posição ao lado dele lhe dava certa autoridade. Mas havia algo diferente em sua expressão. Não era aprovação, nem indiferença. Era uma calma carregada de significado, como se ele estivesse prestes a tomar uma decisão importante. E naquele momento, todos no restaurante
Sabiam que o que aconteceria a seguir mudaria completamente. O rumo daquela noite. O silêncio era tão intenso que qualquer pequeno som parecia alto demais. Ele permaneceu de pé por alguns segundos, olhando diretamente para sua noiva. Seu olhar era firme, sem pressa, como se estivesse avaliando não apenas o que aconteceu, mas o que aquilo significava. A expectativa no restaurante era palpável, todos aguardavam sua reação. A noiva tentou sustentar a postura confiante, mas algo na expressão dele a fez hesitar. Pela primeira vez, ela parecia incerta. Aquela não era a reação que esperava. Em vez de apoio imediato, encontrou um silêncio carregado de julgamento. Com uma voz calma, mas firme, ele finalmente falou. Suas palavras foram poucas, porém diretas. Ele deixou claro que respeito não era opcional, independentemente de posição ou status. Aquela atitude não era aceitável e não poderia ser ignorada. O impacto foi imediato. A noiva ficou sem reação, surpresa com a forma como ele a confrontou diante de todos. Sua confiança começou a desaparecer, substituída por uma expressão de desconforto. Aquilo não fazia parte do que ela esperava para aquela noite. Sem elevar a voz, ele virou-se para a garçonete. Seu tom mudou, agora mais respeitoso. Ele pediu desculpas pelo ocorrido, reconhecendo que aquilo não deveria ter acontecido. A garçonete, ainda surpresa, apenas assentiu levemente, sem saber exatamente como reagir. Os clientes ao redor observavam em silêncio, absorvendo cada detalhe da situação. O clima no restaurante havia mudado completamente. Aquela não era mais apenas uma cena de conflito. Era uma demonstração de algo inesperado, vindo de alguém que muitos consideravam frio. A noiva permaneceu em silêncio, claramente abalada. Sua atitude anterior parecia distante agora, como se tivesse perdido o sentido. O controle que acreditava ter naquele momento havia desaparecido completamente. Ao final, ele deixou claro, sem precisar dizer mais nada, que certas atitudes têm consequências. O restaurante jamais esqueceria aquela noite, não pelo tapa, mas pela resposta inesperada. Às vezes, o verdadeiro poder não está em impor medo, mas em demonstrar limites quando ninguém espera.